Hora da História. Olá pessoal, eu sou o Raniel Farias e estamos começando agora com a Hora da História. Vão ser pequenos episódios onde eu vou contar sobre uma temática, sobre um assunto da história. Eu vou estar aprofundando com vocês. No final, vou passar meu e-mail para quem quiser sugerir algum tema. Então, hoje nós vamos discutir sobre a peste negra, uma pandemia que atingiu a população na Baixa Idade Média, mais especificamente no século XIV, em 1346 ou 7. Os historiadores não têm um consenso certo entre essas datas, mas foi entre esses 2 anos que começou a surgir os primeiros relatos da doença. Então, nessa época, a sociedade era organizada basicamente pelo sistema feudal, onde tinha o senhor, grande proprietário de várias terras, e tinha o camponês que trabalhava para esse senhor e que tinha que tirar o seu próprio sustento e também pagar uma espécie de aluguel dessas terras que ele estava utilizando do senhor. Então a vida nas cidades era muito precária. O saneamento básico não tinha praticamente nenhum. Inclusive até mesmo os senhores que moravam em castelos não tinham saneamento básico correto. Então as ruas eram muito sujas, as casas eram muito sujas. Geralmente os camponeses moravam em casas construídas por palha, em chão batido. Então não tinha base, não tinha uma limpeza. Então entrava tudo que era tipo de bicho, rato, moscas, enfim, diversos animais. E a peste negra nada mais é que uma doença que é transmitida, que foi chegar aos seres humanos através dos ratos. Exatamente. Foi através dos ratos que as pulgas que contêm o vírus da doença, as pulgas ficavam nos corpos dos ratos. Então os ratos começaram a conviver com os seres humanos nas casas, nas ruas. E essas pulgas começaram a morder a população, a picar. E a peste começou a se espalhar. Uma instituição teve grande participação nessa época, que foi a Igreja Católica. Segundo a Igreja Católica, a peste negra resultava de uma ira de Deus, que Deus não estava contente com as pessoas, então ele começou a punir a população a fim de livrar o mal e purificar aquele mundo. Então começou uma perseguição contra os judeus. Eles começaram a afirmar que os judeus eram culpados por essa pandemia. Então eles começaram a matar judeus, começaram a perseguir pessoas que eram bruxas, feiticeiras. Enfim, teve uma grande matança de principalmente judeus. Várias comunidades foram mortas. Teve uma comunidade que morreu mais de 2.000 judeus queimados, que naquela época era muita gente, porque basicamente existia em todo mundo umas 200 milhões de pessoas. Então o que se sabe é que a peste negra chegou através dos ratos, que foram trazidos por navios da Ásia, desembarcaram na Europa, mais especificamente na parte da Itália. Então a doença começou a se espalhar em todo o mundo e essa doença mata muito rápido as pessoas. Quando contaminada, ela tem basicamente mais 3 dias e ela acaba morrendo. Os sintomas da peste negra são vômito, cuspe-sangue, caroços no tamanho de maçãs em algumas partes do corpo, como as axilas, virilha e também no pescoço. Manchas pretas, daí que vem a origem do nome da peste negra, por todo o corpo. E também sangramentos anais e também orais. Vale ressaltar que nessa época a medicina estava dando seus primeiros passos nos estudos, nas universidades. Então era muito precário uma pessoa ter um atendimento bom, um atendimento eficaz a fim de curar essa doença. Então o que se tinha na época, os médicos achavam, alguns tratamentos que poderiam surgir efeito era, por exemplo, a pessoa tomar vento, a pessoa ficar em lugares com incenso sentindo o odor,
inclusive também sentindo cheiro de fezes e de urina. Porém, o que os médicos mais gostavam de fazer naquela época era o tratamento chamado de sangria, isto é, sangrar a pessoa até um ponto que ela tenha perdido todo o sangue que seria considerado ruim, a fim que o sangue renove e ela tenha a cura. Porque naquela época se acreditava que o corpo tinha 4 humores, 4 elementos. E quando esses humores não estavam em harmonia, era necessário fazer a sangria a fim de renovar e estabelecer essa ligação, esse conjunto de 4 humores, a fim de entrar em harmonia para a doença acabar. Então muitas pessoas inclusive morreram por isso, por passar por esse tratamento que com certeza não é indicado, na verdade só piorava a situação da pessoa. Então muita gente morreu por essas situações. Além da peste negra, morreram judeus por serem perseguidos, morreram pessoas com esses tratamentos bem doidos. Mas a gente não pode criticar muito, porque a medicina estava recém começando, estava engatinhando, porque a primeira universidade foi criada lá no século XIII. Então era muito precário tudo isso. Acredita-se que no final da doença, 1/3 da humanidade morreu. Aproximadamente 25 milhões na época, que era muita coisa. Então praticamente a metade do mundo foi devastada, morreram. Muitos campos, casas ficaram abandonadas. Muita gente foi para o interior a fim de sair das cidades para ver se o ar era melhor, a fim de não ser contaminado. Inclusive pessoas abandonaram, parentes, deixaram morrendo. Então foi uma situação extremamente terrível na humanidade. Devastou metade da população, diversas casas ficaram vazias. O número foi tão grande de mortos que muitos foram enterrados em valas porque não tinham cemitério suficiente para todo mundo. Então os corpos eram jogados porque morriam muita gente por dia. Tinha cidades que morriam 600 pessoas por dia. Então um número extremamente expressivo. Enfim, pessoal, estamos terminando aqui a Hora da História. Espero que todos tenham gostado. E meu objetivo é fazer episódios mais curtos do que esse, para não ficar tão longo, e ser meio chato. Então vamos ver, como é que vai ficar os próximos. E uma observação, quem quiser dar um tema, sugerir algum outro assunto para eu estar gravando e falando aqui, pode me mandar um e-mail, ranielfarias@gmail.com, Raniel com RH, que eu tenho o maior prazer, de estudar, me aprofundar sobre o assunto e trazer aqui para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, interesse saber sobre alguma época aí da nossa humanidade, beleza?